Fundo imobiliário KNSC11, vale a pena? Nesse vídeo vamos fazer a análise desse fundo imobiliário e vamos olhar 6 pontos que eu julgo importante você olhar antes de fazer ali um investimento ou querer olhar mais a fundo o fundo imobiliário em si. Então nesse vídeo a gente vai fazer junto aqui uma análise do KNSC11 para ver se ele é um bom fundo imobiliário, se ele está num bom momento para você ter uma análise mais profunda posteriormente que você assistir esse vídeo. Lembrando que não é nenhum tipo de recomendação, esse vídeo aqui ele tem caráter simplesmente educativo para poder te auxiliar em uma tomada de decisão, mas não tome uma decisão só com base nesse vídeo. Estude mais um pouco, leia os relatórios e entenda o fundo em si, beleza? Mas se você quer ter uma base, quer ter uma ajuda na análise desse fundo imobiliário, fica nesse vídeo até o final comigo que eu vou te ajudar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, sou criador aqui do Brother Investidor. Por aqui eu trago conteúdo de investimentos, milhas aéreas e cartões de crédito de uma forma clara e objetiva. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixa o like aí embaixo e se inscreva no nosso canal e bora na análise. Conforme eu falei, vamos olhar 6 pontos dentro do fundo imobiliário KNSC11, tá? E nesses 6 pontos aqui, a gente vai distribuir pontuações para a gente ver se ele tá bom ou se ele tá ruim. E essa pontuação, ela tem um total de 15 pontos. E a gente ele tem que atingir, na realidade, pelo menos 13 de 15 pontos para fazer sentido uma análise mais profunda nesse fundo imobiliário. No decorrer do vídeo eu vou explicando para vocês. Mas vamos lá, vamos começar aqui no primeiro. O primeiro que a gente vai olhar é o setor de atuação e vale 2 pontos. Eu vou usar esse site que é o Funds Explorer, é um site que eu gosto muito de usar para fazer análise. E para a gente poder ver o setor de atuação, a gente pode ler a descrição aqui, tá, do fundo imobiliário, mas eu prefiro ler o relatório em si, porque a gente vê como que está a composição da carteira atual do fundo imobiliário. Porque às vezes aqui na descrição pode estar falando alguma coisa, mas quando você for entrar na carteira aqui mesmo, que aí que você vai ver se realmente ele tá ok ou se tem coisas a mais do que além está escrito ali. Então a gente procura aqui a carteira, tá? Então a gente desce, resumo da carteira. A gente consegue ver aqui os ativos dele, tá? Basicamente, dentro da carteira desse fundo imobiliário, a gente vê que grande parte predominante, deixa eu pegar a calculadora, é CRI, tá? Então a gente pega 39,02, que é essa parte aqui. O CRI de baixo também é parte da carteira dele, 63,9%. Ou seja, 103% da carteira é CRI. Jonas, por que que tá mais do que 100%? Porque o FII já às vezes está alavancado e tudo mais, então ele tem uma alocação maior, tá? Tá vendo que a alocação é 107% do patrimônio líquido, beleza? Mas você pode ver que desses 107%, 103% é CRIs. O que é CRIs? É operações de crédito de renda fixa, tá? Ele é basicamente um financiador, ele empresta dinheiro para o setor imobiliário. É basicamente isso. Então é basicamente uma operação de emprestar grana. É como se ele fosse o agiota dos fundos imobiliários. É mais ou menos isso. Você pode ver que 4% está alocado em cotas de outros FIIs, mas isso aqui é insignificante, e caixa 2,5%. Então a gente consegue ver que a carteira dele é basicamente de CRI, tá? Ele investe predominantemente em CRI e por isso nessa nossa avaliação ele ganha 1 ponto. Jonas, isso é ruim? Não é que é ruim, tá? Mas a gente às vezes gosta de fundos imobiliários. Traga uma maior diversificação e pulverização de risco. Não quer dizer que se ele investe só em CRIs ou grande parte em CRIs, quer dizer que vai ser ruim. Mas se tivesse ali mais representatividade em cotas de outros fundos, etc., seria um pouco mais seguro porque seria um risco pulverizado. Agora a segunda parte que a gente vai olhar vai ser a liquidez. Tá? A liquidez é basicamente a negociação média diária do fundo imobiliário no mercado secundário, onde os investidores compram e vendem suas cotas. A gente consegue olhar em 2 lugares. A gente consegue olhar nesse lugar aqui, pegar esse número e multiplicar pelo preço da cota, mas dentro do relatório eles costumam soltar essa média de negociação. Tá vendo aqui, ó? Negociação e liquidez. No mês foi transacionado um volume de 76 milhões, correspondendo a uma média aproximada diária, né, de 3,65 milhões, ou seja, 3 milhões e 650 mil transacionados em negociações diárias. Então é uma negociação excelente. Então, um fundo imobiliário que tem uma negociação acima de 1 milhão, 1,5 milhão, já é uma negociação boa. Muito abaixo disso, você pode ter problemas entre compra e venda, tá? Então você pode ter problemas também em relação ao preço, porque como tem poucas negociações, os preços vão estar bem descolados dentro da realidade do mercado. Então isso aí pode te atrapalhar um fundo imobiliário pouco líquido. E também um fundo imobiliário pouco líquido pode mostrar que não seja tão bom, tá? Porque se não tem
muitos investidores, fundos, comprando e vendendo esses fundos, esse fundo que você está olhando com liquidez baixa, pode representar que o fundo não tem tanta qualidade e as pessoas não estão dispostas a comprar e vender tanto, tá? Então isso é importante olhar, mas nesse caso aqui ele está tranquilo, ele ganhou 2 pontos. O terceiro ponto que a gente vai olhar agora vai ser a diversificação. Esse fundo imobiliário, ele é diversificado e dentro da carteira de crédito dele, ele tem exposição em vários setores, em vários CRIs, né, que é o caso dele aqui, que ele é um fundo de CRI. Como que está essa diversificação da carteira? Então, o relatório gerencial, porque a gente pega as informações mais completas, tá? Então, a gente consegue ver aqui, ó, alocação por setor. A gente consegue ver que ele tem predominantemente 5 setores aí representativos dentro das suas operações de crédito. Shoppings corporativos, né, que são escritórios, ou prédios também, logístico, residencial e escritórios. Então, basicamente, esses são os setores que ele atua com uma alocação por indexador de CDI, não, IPCA, o mais representativo, CDI e depois Selic, tá? Mas você pode ver que 60% da carteira desse fundo imobiliário é em IPCA e 35% em CDI. E é até bacana essa divisão, tá? Também é bem diversificado, mas isso aqui é importante você saber na hora de estruturar sua carteira. A gente também consegue procurar aqui e ver as operações de crédito de CRI para ver se estão pulverizadas, né? Pulverizando o risco. Cada linha disso aqui, ó, tá vendo carteira de ativos? É uma operação de crédito de CRI, ó. Um ativo, CRI, tem um código do ativo, tá? Toda operação de CRI tem um código, o devedor, o emissor, o indexador IPCA, taxa de aquisição IPCA mais 7,4% de rentabilidade, tem o saldo curva, tal, e porcentagem da carteira. Isso aqui é o que você precisa saber. Porcentagem da carteira e quantidade de ativos aí de operações de crédito, tá? Então, eu não gosto de ter uma exposição muito representativa, então você pode ver que a maior de todas, ela representa apenas 6,2% da carteira, então isso aqui tá bem tranquilo, tá ótimo. E agora, olhando referente à quantidade, a gente consegue ver que eles têm 60 negociações, 60 operações de CRI, o que é positivo, tem bastante diversificação, e eles têm um total de 4 FIIs, né, que eles investem, e o restante aqui é caixa. Mas eu gostei bastante, as operações de crédito aí bem pulverizadas, não tem muita representatividade em apenas uma, e tem uma boa quantidade aí, ó, 60 operações de crédito, e também tem uma boa alocação por setor, né, conforme a gente viu aqui em cima, ele tem essas alocações de 5 setores aí importantes na economia, e por isso aqui ele vai ganhar nota total 3 pontos, tá? Olhando aqui agora o quarto ponto, que seria o patrimônio. O fundo, ele é um fundo imobiliário grande ou pequeno, tá? Fundo imobiliário com patrimônio acima de 1 bilhão já é considerado um fundo imobiliário grande aqui no mercado, tá? Então vamos olhar através do relatório, a gente consegue ver, subindo aqui a gente consegue ver o patrimônio líquido, 1,18 bilhões, e também aqui no Funds Explorer a gente consegue ver 1,2 porque está abreviado, né? Está arredondado, quer dizer. Então, ele tem um patrimônio acima de 1 bilhão e isso é positivo, ele ganha aqui nessa parte 2 pontos. Show de bola! O quinto ponto que a gente vai olhar agora vai ser a questão da rentabilidade, e isso aqui é importante em fundos imobiliários de CRI, porque eles não têm basicamente valorização igual fundos imobiliários de tijolo, porque eles não têm imóveis propriamente dito dentro da sua carteira. O que eles têm são operações de crédito dentro da sua carteira, e basicamente esse tipo de operação não tem valorização, ela tem simplesmente o valor acordado ali. É a mesma coisa que você ir no banco, pegar 1 milhão emprestado e prometer ao banco devolver 1 milhão e 200, tá? O banco não vai ter valorização desse 1 milhão e 200, ele vai emprestar 1 milhão e vai receber 1 milhão e 200. É basicamente isso. A diferença é que o fundo imobiliário, ele pega o 1 milhão principal, bota no bolso ali para fazer mais operações, e os 200 mil que foi rentabilidade, eles vão tirar para pagar parte de funcionários, despesas que tem, e a diferença ele distribui para o investidor. É basicamente assim a operação, de forma simples. Então é importante a gente ter uma rentabilidade boa, porque a gente não tem valorização. Esse retorno aqui do fundo imobiliário é um retorno nominal e não real, tá? Então isso é importante você saber. A gente consegue ver que o último rendimento aqui é 0,70% no site, o que está desatualizado, vou mostrar para vocês, e o dividend yield 0,82% no mês. A gente consegue ver que nos últimos 12 meses ele pagou 16% de dividend yield, um dividend yield muito alto, que deu aí quase R$14 por cota. Só que esse dividendo tá caindo. Você pode ver aqui, ó, que os dividendos, ele sofreu uma escadinha, ó, reduzindo. E o dividend yield, ele estava em 1,43% em maio, agora ele já caiu aqui para agosto em 0,82%. E tá pior ainda, tá? Porque nesse mês de outubro,
eles pagaram 50 centavos por cota. Aqui não atualizaram no Funds Explorer. Funds Explorer, vamos atualizar esse site aí, moço. Então aqui, ó, se você for ver, 0,50 dividido pelo preço da cota, a gente tem um dividend yield no mês, tá? Nesse mês aí de outubro, de setembro, na realidade, de 0,57%, tá? Um dividend yield muito baixo, principalmente afetado pela deflação que a gente está tendo no período. Eu falei disso aqui nesse vídeo, se você quiser ver após esse vídeo o que está acontecendo com fundos imobiliários de papéis, tá? A gente está tendo deflação, então a carteira dele aqui, ó, você pode ver que 60% é IPCA. Se esse IPCA ele tem redução em vez de aumento, isso aqui impacta os dividendos desse fundo imobiliário e de outros FIIs, de CRI, que também tem a carteira indexada IPCA. Então é por isso que está tendo essa redução, tá? Dividend yield muito baixo, então a gente não pode olhar para o passado, porque o passado ele não quer dizer que vai acontecer sempre, tá? Não quer dizer que você vai ter isso aqui nos próximos 12 meses. Passado, passou, economia, ciclos econômicos estão mudando. Então hoje a gente fez o cálculo aqui, ó, um dividend yield de 0,57, o que é muito baixo, e por isso nessa nossa avaliação ele vai ser martelado e vai tomar apenas um ponto, tá? E é até importante você saber disso aqui, referente aos ciclos econômicos, IPCA, inflação, que como a nossa Selic está muito alta, tá? Claro que parte da carteira aqui vai render bem, porque o CDI está 13,65% ao ano, mas a carteira ela vai sofrer mais um pouco no curto prazo, tá? Porque a inflação tende a reduzir um pouco mais, porque o CDI está alto, o CDI não tende a baixar esse ano ainda, acredito que só ano que vem, então provavelmente nos próximos meses, novembro e dezembro, a gente vai ter um dividendo mais baixo nesse fundo imobiliário em si, tá? Então aqui, e nos outros também que tem mais IPCA na carteira. Então aqui ele ganhou um ponto. O sexto ponto que a gente vai olhar agora vai ser o preço. Ele tá num preço barato ou num preço caro? Como que tá no mercado secundário o preço da cota desse fundo imobiliário? Então a gente vai olhar aqui, ó, dentro do Funds Explorer, a gente consegue ver que o preço da cota no mercado secundário hoje está R$ 86,65. Ele tem um valor patrimonial justo por cada cota de R$ 88,75. A gente tem um indicador que a gente consegue responder essa nossa sexta avaliação aqui, que é o preço sobre o valor patrimonial. De forma resumida, esse indicador igual a 1 quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado no preço justo, acima de 1 está sendo negociado com ágio, ou seja, acima do seu preço justo, e abaixo de 1 está sendo negociado com deságio, ou seja, abaixo do seu preço justo. A gente consegue ver aqui que o fundo imobiliário está sendo negociado com preço sobre valor patrimonial de 0,98, ou seja, abaixo do que ele realmente vale. E nessa nossa análise aqui, quando ele está abaixo do que ele realmente vale, ele ganha 3 pontos, tá? Então vamos ver quantos pontos que ele ganhou no total. Então ele ganhou um total de 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ele ganhou 12 pontos, tá? De 15, ou seja, ele não ficou apto nessa nossa avaliação. Ele tinha que ter pelo menos 13 de 15 para ficar apto a uma avaliação mais profunda, que seria ler mais relatórios desse aqui, entender como que o fundo está se comportando mês a mês, a carteira dele, e como que o gestor comunica com você, investidor. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, joga nos comentários que eu te ajudo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!